Afinal de contas, a escravidão ela se justifica ou se explica? O negro escravizava o próprio negro, um bem junto ao escravo. Esse é um dos principais argumentos utilizados por pessoas racistas para deslegitimar a luta dos movimentos negros ao longo do tempo. Mas a historiadora aqui chegou para acabar com essa palhaça. A prática da escravidão é recorrente na história da humanidade ao longo de séculos e séculos. A escravidão na África era bem diferente antes dos seus colonizadores, pois não visava o comércio. Porém, esses sujeitos escravizados eram chamados de escravos domésticos, cometidos por guerras ou por confrontos. Os escravos podiam se casar, ter terras, entre outros acessos. É importante ressaltar que eles não possuíam nenhum poder hierárquico e eram também os responsáveis pelos trabalhos braçais. Foi só a partir dos séculos XV e XVI que passou a vigorar o modo escravista baseado no tráfico humano, advindo dos portugueses principalmente. Quem mandava e desmandava na estrutura escravagista do Brasil colônia nunca foram os nossos. Fala galera, eu sou Gustavo Paticino com as histórias dos negros que não te contaram e parece que a professora não está 100% correta e nem 100% errada. Eu principalmente sempre explico que a questão não está no negro escravizando o negro. A gente tem que entender que os negros eram de etnias diferentes, tinham a mesma cor da pele, porém não eram irmãos. Nós temos conflitos rivais hoje do século XXI que datam desde o século XV ou até muito antes disso. Portanto, sim, os negros escravizavam seus inimigos e os brancos iam lá e compravam para evitar conflitos, é claro. A coisa mais comum de pesquisadores e historiadores esquecerem de comentar é o tráfico transariano, ou seja, no deserto do Saara, desde o século VII até antes dos portugueses chegarem, dos europeus chegarem, eles já faziam o tráfico transariano. E essas rotas eram feitas ali pelo deserto do Saara, então eram comprados os árabes que ficavam muito no norte da África compravam negros subsaarianos, do mesmo local que os europeus passaram a comprar também. Ou seja, bem antes dos europeus chegarem, a escravidão ela já era comercial. As pessoas também romantizam falando que 100% da escravidão negra era pela base da servidão, que era essa, de construir família, etc. Mas a gente tem que lembrar que existiam rituais como o Xiuatenu, que eram rituais de sacrifício de escravos anualmente, então quanto mais escravos você sacrificasse, você tinha mais prestígio com seus antepassados. Precisamos lembrar que os guerreiros eles eram mortos para que suas tribos fossem subjugadas. Então, é claro, eles não pegavam todas as pessoas que eles sequestravam para tratar como bebezinho que fizesse parte da família. Isso acontecia mais em questões de expansionismo. Por exemplo, o filme de Amina Zara, ele foi retratado por nigerianos, ou seja, uma produção original, que mostrava escravos lutando até a morte para poder salvar a sua pele, ou seja, duelos igual os gregos, os romanos faziam. E na questão do expansionismo, você dominava aquela tribo e acabava que aquelas pessoas poderiam construir família, né, ter uma vida normal. Mas quando era uma questão de tomada de território, que você invadia e pegava aquelas pessoas como escravas, elas eram literalmente escravas e entravam no chicote sim, ou seja, não tinha perdão, não tinha essa questão de fazer parte da família tão simplesmente, era literalmente uma escravidão, acontecia, gente. Entre os cativos, os de preço mais elevado eram os eunucos, custavam caro, pois poucos sobreviviam à castração feita, em geral, quando eram meninos. A estimativa de sobrevivência oscila entre 20% a 30% dos eunucos. Ou seja, os caras tinham até aqui, ó, altos postos da administração pública, mas eram castrados. Quando a gente chega no Brasil e vê a história de vários, como Manuel Joaquim Ricardo, que foi um escravo ali que geralmente os escravos demoravam 10, 20, 30 anos para conquistar sua liberdade, mas poderiam também casar, poderiam ter filhos, poderiam construir uma família, principalmente através da brecha camponesa, que hoje muitos quilombos elas são frutos da brecha camponesa, que era aquela parte que os donos da fazenda deixavam os negros trabalhar, plantar, colher, ter a sua própria vida, porque eles não poderiam cozinhar para 100, 200 escravos, porque o cara vendia açúcar, né? Então os negros ficavam lá e construíam sua família lá no cantinho, na fazenda. Não havendo aquele tipo de rebelião, ou seja, sendo os escravos domésticos como eram na África, eles também tinham sua vida, sua família, tudo direitinho, igualzinho no continente africano. Ou seja, aqui existia a crueldade, assim como existia no continente africano, e também existia a escravidão por servidão, escravos domésticos, como acontecia no continente africano. O que não existia, onde não existia esse tipo de tratamento, era na escravidão árabe. Então nós tivemos Barão de Guaraciaba, Manuel Joaquim Ricardo, nós tivemos Catarina da Mina, José Utran, Ianassou, enfim. Só João José Reis ele encontrou mais de 300 documentos de negros que tinham outros escravos, que compravam para libertar esses escravos, compravam para ter status, ou seja, para ter uma mobilidade social. Então, sim, negros escravizavam outros negros por questões de etnia,
né, fora do continente africano, e vendiam para os árabes, e depois, quando chegam os europeus, como a mão de obra era expansionista, foi necessário muito mais escravos. Então, como as rotas comerciais do continente africano estavam destruídas, aumentou o fluxo de venda. Então, eles pegaram mais pessoas pretas e começaram a vender cada vez mais, porque eles tiveram suas rotas comerciais prejudicadas, principalmente pela inserção do islamismo, né, dos muçulmanos no continente africano, e ao invés de eles venderem óleo de palma, ouro, como eles vendiam, um escravo era muito mais lucrativo. Para ter ideia, tem dados de escravos que custaram mais de 150 mil reais se fossem convertidos para o dia de hoje. Então, vender escravos era muito lucrativo. Portanto, dizer que negros escravizavam outros negros não é uma justificativa racista, porque não existe justificativa, é uma explicação que negros escravizavam negros de outras etnias e principalmente seus inimigos. E no caso dos internos, eram seus criminosos ou algumas pessoas que tinham dívidas internas que eram vendidas, assim como os brancos faziam com outros brancos. Então, não tem problema nenhum a gente jogar limpo e de uma forma íntegra, né? Porque passar pano para escravocrata africano também fica feio demais. Não gostou do vídeo, já sabe, curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais. Até a próxima.